Bom dia, graça e paz a todos, um bom domingo a todos. Estou aqui hoje na igreja, vim aqui pela manhã para fazer uma oração e também para meditar numa palavra a qual gostaria de meditar junto com os irmãos. Nós vamos meditar hoje no livro de Abacuque, no capítulo 1, onde tem o subtítulo A Queixa de Abacuque. Abacuque ele faz uma oração, capítulo 1, a partir do versículo 2, ele inicia o seu livro com essa oração, no qual diz assim: Ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência e tu não nos salvarás? Porque me fazes ver tanta maldade? Porque toleras a injustiça? Estou cansado de destruição e violência. Há brigas e lutas por toda parte. Por isso, ninguém obedece à lei e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons e a justiça é torcida. Pai, no nome de Jesus, eu peço, Senhor meu Deus, que o Senhor me use mais uma vez para falar com o teu povo, Pai. É o que eu peço no nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui nós vemos o profeta Abacuque fazendo uma oração, perguntando a Deus sobre as coisas que vinham acontecendo com o povo dele naquela época. Abacuque estava, pelo que nós vemos aqui, orando, clamando a Deus, mas não estava sendo, talvez, respondido por Deus, ou talvez Abacuque imaginava assim, que tudo aquilo que ele estava pedindo não estava surgindo efeito, e Abacuque então ele clama a Deus de uma maneira, como quem diz assim: Senhor, eu preciso de uma resposta, né? Ele fala aqui: até quando eu clamarei pedindo ajuda? E talvez nos dias de hoje, nos quais nós estamos vivendo, existem algumas pessoas pensando talvez da mesma forma, e muitas vezes eu acredito que isso já passou por vocês, como já até passou por mim, as crises, né? Senhor, mas aonde o Senhor está? Será que o Senhor não está vendo a minha situação? Será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo com o mundo? Será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo na minha casa? Muitas vezes eu imagino que você, talvez, que está vendo esse vídeo hoje, já tenha feito essa oração. Talvez você já tenha questionado a Deus em relação a isso. Só que o trabalhar de Deus, nós nunca vamos compreender a forma como Deus trabalha. Nós nunca vamos entender a forma como Deus trabalha. Ele quer o nosso bem. Ele deixou leis para serem seguidas. Ele deixou a sua palavra para serem obedecidas. E aqui no caso de Abacuque, a cidade, o país dele estava sendo invadido pelos babilônicos. Então tinha um porquê dessa invasão. E tinha o porquê também de Deus estar permitindo aquela invasão. Se nós continuarmos lendo a palavra de Abacuque, nós vamos entender, porque Abacuque faz a queixa, mas depois Deus dá a resposta. Eu vou estar lendo aqui a resposta de Deus a partir do versículo 5. Olha o que Deus fala para Abacuque: O Senhor diz ao seu povo: olhem as nações em volta de vocês e fiquem admirados e assustados, pois o que vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém contasse. Estou atiçando os babilônicos, aquele povo cruel e violento, sempre pronto a marchar pelo mundo inteiro a fim de conquistar as terras dos outros.
Eles espalham o medo e o terror e fazem valer as suas próprias ordens e leis. Os seus cavalos são mais rápidos do que os leopardos, são mais ferozes do que os lobos do deserto. Os seus cavaleiros avançam montados, eles vêm correndo de longe, rápidos como a águia, quando se joga sobre o animal que ela está caçando. Os soldados avançam ansiosos para conquistar, conforme avançam, vão espalhando o terror. Os seus prisioneiros são muitos, são mais numerosos do que os grãos de areia da praia. Os soldados babilônicos zombam dos reis e caçoam dos governadores. Eles riem das fortalezas, levantam uma rampa de ataque e as conquistam. Depois vão em frente, como o vento que passa. Eles não adoram outro Deus, senão a sua própria força. Abacuque, ele faz uma queixa e Deus mostra para Abacuque o que iria acontecer. Era algo que estava fora do controle do profeta Abacuque. Era algo que não cabia mais a ele a fazer nada, a não ser a clamar por misericórdia de Deus. E talvez você esteja pensando assim: mas pastor, por que o Senhor está trazendo essa palavra para nós nesta manhã? É muito simples. Eu tenho falado isso em alguns vídeos que tenho gravado, que existem coisas que estão nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos de Deus, tudo. Mas existem coisas que fogem mesmo totalmente do nosso controle, como por exemplo esse Covid-19, esse vírus que está deixando o povo confuso, sem saber o que fazer. Isso é como a invasão dos babilônicos para aquele povo de Deus. Isso eles não tinham mais o que fazer contra aquele povo, contra aqueles soldados. Aqui Deus fala para Abacuque: esse povo está vindo e eles não respeitam ninguém, eles vão passar por cima de tudo. E a Covid-19, eu enxergo ela hoje como esse povo babilônico daquela época. Ela está passando por cima de tudo. Quando nós falamos em crise nos hospitais no Brasil, isso é algo comum. Infelizmente, a nossa saúde ela está falida já há muito tempo. Mas quando nós vemos Estados Unidos se dobrando diante de um vírus, quando nós vemos países, grandes potências, paralisados diante de um vírus, aí nós conseguimos entender que neste caso, somente a mão de Deus poderá nos salvar e nos livrar. Abacuque, ele prossegue a conversa com Deus, ele se queixa de novo, Deus responde de novo a Abacuque, e Deus fala que chegará o dia em que esse exército que não teme a nada e que destrói tudo na frente, será paralisado, será castigado. O que resta para Abacuque é esperar esse tempo. E daí Abacuque, mais no final, o livro de Abacuque é um livro curto, é um livro bom de se meditar, de apenas 3 capítulos. E aí no último capítulo, Abacuque então ele muda a oração dele. Ele faz outra oração. Abacuque muda a oração, e eu vou estar lendo um pedaço da oração de Abacuque, na qual eu gostaria que nós, nesta manhã, meditássemos nela. Abacuque diz no capítulo 3, no versículo 17 a seguir: ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim
eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força, Ele tornará o meu andar firme como o de uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Então, que nesta manhã nós venhamos fazer essa oração a Deus, nós venhamos pedir a Ele a sua misericórdia, porque nós estamos vivendo mais ou menos aquilo que Abacuque viveu há milhares de anos atrás. Nós estamos sendo invadidos por um exército invisível, aparentemente imbatível. Nós estamos vivendo uma invasão na qual muitas pessoas já estão se conformando, estão pensando, nós vamos ser infectados de qualquer maneira e vamos ter que passar por essa prova. Então, muitas vezes, ficar paralisado diante de algumas situações não é ter medo. Muitas vezes, ficar paralisado diante de algumas situações não é uma questão de falta de fé, mas é uma questão em confiar em Deus. É uma questão em confiar no caráter de Deus. Deus ama o seu povo e nós somos povo de Deus. A palavra de Deus fala em Jeremias 11 que Deus tem pensamentos bons sobre nós, pensamentos de paz, de prosperidade. Mas neste tempo é tempo de nós clamarmos a Deus, é tempo de nós nos voltarmos a Ele, é tempo de nós arrancarmos o medo do nosso coração, é tempo de nós arrancarmos a ansiedade do nosso coração e principalmente a tristeza do nosso coração. Porque a palavra fala em Provérbios que a tristeza faz secar os ossos. Se nós entrarmos em crise de tristeza, de depressão, nós vamos ficar doentes. Então, ainda que tudo dê errado, Abacuque era um agricultor, ele fala que ainda que ele não colha nada da figueira, ainda que a parreira de uva não dê uva, ainda que ele não possa colher azeitona, ainda que não haja ovelha nos campos, Abacuque está dizendo, se a minha propriedade não produzir nada, ainda assim eu se alegrarei no Senhor. Então, ainda que você esteja prestes a perder o seu emprego, ainda que você esteja parado dentro da sua casa, ainda que você esteja tendo que ir trabalhar, ainda assim se alegre no Senhor. Não fique olhando as circunstâncias à sua volta, olhe para Deus. Não fique olhando o problema à sua volta, mas olhe para a solução. A solução é Deus. Um dia um rapaz muito novo, eu dei a oportunidade para ele pregar aqui na igreja, e ele fez algo que mexeu muito comigo. Talvez você já conheça, seja algo simples, mas eu não tinha visto. Ele abriu os braços assim, né? Tá aqui, ó. Ele disse, digamos que o problema está aqui nessa mão e a solução está nessa. Se você ficar focado só aqui no problema, você não vai conseguir enxergar a solução. Então vamos tirar o olho do problema e vamos olhar para a solução. Pastor, mas nós não temos solução nenhuma contra o Covid-19. Temos sim. Acalmar o nosso coração, parar de ficar postando besteira na internet, parar de ficar passando para frente fake news. Nós temos hoje um ministro da saúde muito competente. Eu acho que nós devemos prestar atenção no que aquele homem diz e no que aquele homem nos orienta, e confiarmos na solução. Aquele que diz que não tem solução está faltando fé. A nossa solução está nas mãos de Deus. O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Mesmo que nós venhamos passar por vales de
de sombras, pelo vale da morte. Talvez nós estamos passando nesse momento pelo vale da morte, mas mesmo assim não podemos temer mal algum. Que vocês venham ter fé, que vocês não venham ficar olhando para as circunstâncias ao seu redor, mas que vocês venham confiar em Deus. Quero orar com você. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu agradeço, Senhor meu Deus, pela Tua palavra, e eu peço no nome de Jesus Cristo, ó Pai, que cada pessoa que assistir ou ouvir esse vídeo, Senhor meu Deus, venha a ser abençoada pelo Senhor, ó Pai. Se existe alguém aflito, acalme o coração. Se existe alguém entrando em depressão, Senhor meu Deus, que essa pessoa saia dessa depressão no nome de Jesus. Se existe alguém, e deve existir não alguém, mas muitos, passando por dificuldades financeiras, ó Pai, o Senhor é o Deus provedor, e eu tenho certeza que o básico para a nossa vida não vai faltar. Que o Senhor abençoe as pessoas necessitadas, que o Senhor abençoe as pessoas, Senhor meu Deus, que estão distantes, afastadas de Ti, ó Pai. Que o Senhor renove a esperança no nosso coração, Senhor meu Deus. Que o Senhor abençoe, ó Pai, as autoridades, abençoe o nosso presidente, o nosso governador, os prefeitos, os vereadores. É o que eu peço, Senhor, no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Abençoe todas as nações, no nome de Jesus. Amém e amém. Tenham todos um bom domingo e confiem no Senhor, se alegrem nele.